Imagine por um momento que a história que conhecemos não está completa, que existem capítulos inteiros do passado humano que foram simplesmente apagados, não esquecidos pelo tempo, mas removidos. Ao longo dos séculos, aprendemos sobre grandes civilizações. Impérios construíram cidades, desenvolveram culturas e deixaram marcas profundas na história. Mas e aquelas que desapareceram sem deixar registros claros? E aquelas que talvez nunca foram mencionadas? A história é escrita por aqueles que vencem. Essa é uma ideia antiga, mas poderosa. E se isso for verdade, então o que conhecemos hoje pode ser apenas uma versão parcial da realidade. Uma narrativa construída com base no que sobreviveu, e não necessariamente no que realmente aconteceu. Em diferentes partes do mundo, arqueólogos começaram a encontrar evidências que não se encaixam facilmente na história tradicional. Ruínas em locais inesperados. Estruturas antigas com níveis impressionantes de complexidade. Vestígios de sociedade que parecem avançadas demais para a sua época. Essas descobertas levantam uma pergunta inquietante. Quantas civilizações foram apagadas da história? No meio de florestas densas, cidades inteiras permanecem escondidas sob camadas de vegetação. Durante séculos, essas estruturas ficaram invisíveis. Não porque não existiam, mas porque estavam fora do alcance da tecnologia. Hoje, com o uso de ferramentas modernas, como o escaneamento por satélite, essas cidades começam a reaparecer. E o que vemos é surpreendente. Estradas organizadas, templos monumentais, sistemas complexos de planejamento urbano. Tudo isso sugere que essas civilizações eram altamente desenvolvidas, mas se eram tão avançadas, porque desapareceram. E mais importante, porque não sabemos quase nada sobre elas. Outro exemplo intrigante vem de regiões desérticas. Lugares que hoje são áridos e inabitáveis já foram, no passado, centros de vida. Cidades floresciam onde hoje existe apenas areia. Rios que antes sustentavam populações inteiras secaram ao longo do tempo. E com eles, desapareceram também as civilizações que dependiam desses recursos. Mas nem todos os desaparecimentos podem ser explicados apenas pelo ambiente. Em alguns sítios arqueológicos, cidades foram abandonadas de forma repentina, sem sinais claros de guerra, sem destruição total, sem explicações definitivas. Casas permanecem intactas. Objetos do cotidiano ainda estão presentes, como se as pessoas simplesmente tivessem ido embora e nunca mais voltado. Esse tipo de abandono levanta questões profundas. O que poderia levar uma civilização inteira a desaparecer assim? Ao mesmo tempo, existem evidências que algumas dessas culturas possuíam conhecimentos surpreendentes. Estruturas gigantescas construídas com precisão impressionante. Alinhamentos com estrelas e eventos astronômicos. Sistemas de engenharia que ainda hoje são difíceis de explicar completamente. Esses detalhes sugerem algo importante. Essas civilizações não eram primitivas. Elas eram sofisticadas. E talvez muito mais avançadas do que imaginamos. Mas se isso for verdade, por que esse conhecimento não chegou até nós? Uma possível resposta está no próprio processo da história. Ao longo dos séculos, guerras destruíram cidades. Conquistas apagaram culturas. Bibliotecas inteiras foram queimadas. E com elas, desapareceram registros, histórias e conhecimentos. Mas há uma possibilidade ainda mais inquietante. E se algumas dessas informações não foram apenas perdidas, mas escondidas? Ao longo da história, o controle do conhecimento sempre foi uma forma de poder. Quem controla a informação, controla a narrativa. Isso significa que partes da história podem ter sido omitidas, alteradas ou até mesmo apagadas intencionalmente. Se isso for verdade, então talvez existam capítulos inteiros da história humana que nunca foram revelados. Capítulos poderiam mudar completamente a forma como entendemos o passado. Hoje, com o avanço da tecnologia, estamos começando a recuperar fragmentos dessas histórias esquecidas. Satélites estão identificando estruturas enterradas. Sensores estão revelando cidades ocultas. E novas descobertas continuam surgindo. Mas quanto mais descobrimos, mais percebemos que ainda há muito que não sabemos. E talvez, algumas dessas civilizações não foram apenas vítimas do tempo. Talvez tenham sido apagadas da história. Na próxima parte, vamos explorar descobertas ainda mais profundas, artefatos misteriosos, cidades subterrâneas e evidências que sugerem que certos segredos podem ter sido escondidos por um motivo. Na última parte, começamos a questionar algo fundamental. E se a história não estiver apenas incompleta, mas manipulada, agora vamos mais fundo, porque algumas das descobertas mais intrigantes da arqueologia não apenas desafiam o que sabemos. Elas sugerem que algo pode ter sido deliberadamente ocultado.
Em diferentes regiões do planeta, arqueólogos encontraram estruturas subterrâneas gigantescas. Cidades inteiras construídas abaixo da superfície. Túneis que se estendem por quilômetros. Câmaras ocultas, perfeitamente esculpidas na rocha. Esses locais não parecem improvisados. Eles parecem planejados, projetados com precisão. Mas a pergunta permanece. Por quê? Porque uma civilização construiria uma cidade inteira no subsolo. Alguns acreditam que esses locais serviam como abrigo contra desastres naturais. Outros sugerem proteção contra invasões. Mas há teorias que vão além. Teorias que sugerem que essas estruturas foram feitas para esconder algo. Algo importante. Ou talvez perigoso. Além disso, em várias escavações, objetos foram encontrados em contextos que não fazem sentido dentro da linha do tempo tradicional. Artefatos sofisticados em camadas extremamente antigas. Padrões geométricos complexos. Ferramentas com acabamento preciso demais para a tecnologia conhecida da época. Essas descobertas são frequentemente ignoradas ou consideradas anomalias. Mas e se não forem? E se forem evidências de algo maior? Algo que ainda não compreendemos completamente? Outro detalhe intrigante é a repetição de símbolos semelhantes em diferentes partes do mundo. Marcas gravadas em pedra que aparecem em culturas separadas por oceanos e continentes, sem contato conhecido entre elas. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Será que existiu algum tipo de conexão antiga entre essas civilizações? Ou talvez um conhecimento compartilhado que foi perdido ao longo do tempo? Mas, mais uma vez, não há respostas definitivas. Apenas fragmentos. Pistas espalhadas pelo mundo. E talvez o mais inquietante seja o padrão que começa a emergir civilizações que crescem, se desenvolvem, alcançam níveis impressionantes de organização e então desaparecem. Não uma vez, mas várias vezes ao longo da história. Como se algo estivesse interrompendo esse progresso repetidamente. Alguns cientistas apontam para ciclos naturais, mudanças climáticas, eventos geológicos, impactos ambientais. Mas há casos onde essas explicações não parecem suficientes. E é aí que surgem as perguntas mais difíceis. E se algumas dessas civilizações descobriram algo que não deveriam? Conhecimentos que mudaram sua própria trajetória? Tecnologias que não conseguimos entender completamente hoje? Ou talvez informações que, de alguma forma, foram consideradas perigosas demais para continuar existindo? Ao longo da história, sabemos que o conhecimento pode ser tanto uma ferramenta quanto uma ameaça. E talvez seja por isso que certos registros desapareceram. Não apenas pelo tempo, mas por decisão. Bibliotecas inteiras foram destruídas. Registros foram perdidos. Culturas foram apagadas. E com elas, seus segredos. Hoje, a tecnologia moderna está permitindo recuperar partes desse passado oculto. Satélites conseguem identificar padrões sob a Terra. Sensores revelam estruturas escondidas. E novas escavações continuam trazendo à luz evidências surpreendentes. Mas cada nova descoberta traz algo inesperado. Mais dúvidas, mais mistérios, mais perguntas sem resposta. Por quanto mais avançamos, mais percebemos que a história humana pode ser muito mais complexa do que imaginávamos. E talvez, nem tudo o que foi perdido por acaso. Talvez algumas coisas tenham sido escondidas, protegidas, ou até mesmo apagadas. E isso nos leva à pergunta mais inquietante de todas. Estamos prontos para descobrir a verdade? Porque a verdade pode não ser simples, pode não ser confortável e pode mudar completamente a forma como vemos o passado e a nós mesmos. Talvez, em algum lugar do mundo, ainda existam cidades enterradas, arquivos esquecidos, conhecimentos ocultos, esperando para serem encontrados, ou talvez, esperando para permanecer escondidos, porque, às vezes, os maiores segredos da humanidade não foram feitos para serem revelados.